mortífero e mais fatal desde sempre que ele começou a trabalhar num laboratório, no seu laboratório. E que laboratório é este? O que é que eu quero dizer com laboratório? Este laboratório era o laboratório da sua própria consciência. Ele começou por elaborar e projetar algo em grande. Ele começou por arquitetar algo em grande. E quais foram os ingredientes que ele usou para criar esse vírus? Os ingredientes que nós vimos aqui foi a vaidade, a soberba, foi a altivez, o orgulho, a desobediência, a rebelião, a feitiçaria, a idolatria e a obstinação. São algumas palavras que nos revelam o tipo de vírus que foi criado. E por fim, a iniquidade. Ou traduzimos isto para uma palavra que no grego é pecado. Ou transgressão, rebelião, que nos revelam, digamos, de alguma forma, dão-nos uma visão maior, dão-nos uma panorâmica maior, um quadro completo do que era este tipo de vírus que ele começou a elaborar e que ele criou no seu laboratório. Então diz que começou a ganhar proporções tais, muito perigosas, alarmantes, no laboratório do seu coração. Este anjo, Lúcifer, este querubim ungido, começou a criar este vírus. Aí surgiu o vírus mais devastador de todo o universo, que se chama pecado. Mas pecado, o que é o pecado? O pecado, o entendimento e o conhecimento que nós temos de pecado é diferente daquilo que as Escrituras e a Palavra de Deus nos revelam sobre pecado. E nós vamos ver um pouco sobre isto neste estudo. Tudo isto foi feito de forma aparentemente secreta e oculta. E então, mas havia algo que esse anjo desconhecia. É que Adonai, o Senhor todo o universo, ele já sabia o que se passava com a sua criatura. Porque o Senhor todo o universo, ele conhece e ele sabe, ele conhece todas as coisas e ele pode todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e ele pode todas as coisas. E então, Hebreus começa-nos por narrar a onipotência, a omnisciência e a onipresença de Deus. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso, ele é omnisciente, ele conhece todas as coisas, tem faculdades e o poder de conhecer todas as coisas, e ele é omnipresente, ele tem capacidade de estar em todos os lugares. E este Deus todo-poderoso, ele é conhecido pelo Deus Todo-Poderoso. Muito bem, Hebreus 12, Hebreus 4, aliás, verso 12, começa por nos narrar, começa a ficar tarde também. Para terminarmos este estudo, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que de espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, aliás, com quem temos de tratar. Revela-nos aqui que nada está oculto. Este verso 12 revela-nos, este verso 12 e 13 do capítulo 4 de Hebreus, revela-nos que nada é oculto ao Senhor Todo-Poderoso. Ezequiel 28 diz, versos 11 e 17, de 11 a 17, diz-nos que esse vírus foi criado, e diz também como Lúcifer, o anjo de luz, se transfigurou no anjo das trevas e em mensageiro das trevas, Satanás, que literalmente no grego é adversário, o diabo, o blasfemador, acusador. E como ele contaminou os outros mensageiros de luz com esse vírus poderoso, com esse virose ou com esse vírus que eu lhe chamo, ou lhe dei o título de pecado.
É o vírus mais perigoso, é o vírus mais nefasto, podia dizer que é a coisa mais perigosa, é a doença mais fatal que o ser humano pode enfrentar. É altamente destrutivo. E nós iremos ver o porquê. Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam. 12:7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E diz que o verso 9 foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele nesta mesma terra, neste mesmo planeta onde nós habitamos. No verso 9 diz, encontramos a frase que engana todo o mundo. Diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Encontramos aqui a palavra que engana todo o mundo. Verso 32, 33 e vamos ler até ao verso 44, 37. Do capítulo 8 do Evangelho de João diz o seguinte em relação a este tipo de mentira. A palavra de Deus diz-nos quem é verdade e quem é mentira. O que é verdade e o que é mentira. João 8, verso 32 diz que e conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus, responderam-lhe aqueles que se opunham a Jesus. Todos aqueles que, o caso dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, exceto os sacerdotes, eles opunham-se à verdade que Jesus vinha trazer. Porque os valores que Jesus veio trazer não eram os mesmos valores que se balizavam esses meus fariseus e sacerdotes e escribas. Não eram os mesmos valores que eu e tu nos balizamos nesta vida. Os valores do reino dos céus nada têm a ver com os valores pelos quais este mundo se baliza, vive e se rege. Nada tem a ver com as constituições a nível mundial, com as leis criadas neste mundo. Elas de alguma forma são necessárias, são úteis, são benéficas para que haja uma certa ordem e decência e para que nós possamos viver de alguma forma bem. Mas nada tem a ver com os valores pelos quais o nosso Senhor Yeshua Yamashia veio trazer. Foram valores poderosos, são valores eternos, são valores transcendentes, são valores muito difíceis de serem praticados pela raça humana. E esses valores são valores cheios de verdade, são os valores cheios de justiça, são valores cheios de equidade, justiça para com todos. Esta palavra equidade é justiça igual para com todos. O seu trono diz que o trono de Deus está estabelecido num trono de equidade, de justiça igual, de retidão. Deus é reto, Deus é justo e Deus é santo. Nós temos vindo a meditar sobre este tema, sobre a verdade. E este verso 32 revela-nos um facto poderoso do capítulo de João. Diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam, a verdade liberta, não escraviza. A verdade liberta. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, os contradizentes, os saduceus, os fariseus, os escribas da altura, todos aqueles que se balizavam por outros valores, embora eles diziam que eram os detentores da verdade, eles verdadeiramente balizavam-se por valores diferentes que Jesus veio trazer. E aqui o verso 33 diz: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como tu dizes que seremos livres. Então Jesus começou a esclarecer os seus entendimentos sobre que liberdade ele falava. Ele falava de um tipo de liberdade, de uma estirpe de liberdade diferente daquela que nós conhecemos neste mundo. Ele veio trazer a verdadeira liberdade que a humanidade precisava e que a humanidade precisa. E este versículo, neste estudo que nós temos vindo a acompanhar e que vocês têm vindo a acompanhar no YouTube, fala-nos deste tipo de liberdade. Diz que o verso 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos a falar da maior virose, do vírus mais nefasto, mais devastador, mais perigoso, mais destrutivo que a humanidade enfrenta. E todos nós, no dia a dia, enfrentamos nos nossos valores, batalhamos contra esse vírus e estamos, digamos assim, rodeados, somos governados, somos dominados, somos de alguma forma escravizados por esse tipo de vírus que está expandido e que existe à escala planetária. O verso 17 diz que
Eu bem sei que sois descendência de Abraão, respondeu Jesus. Eu bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Procurais matar-me porque a minha palavra, os meus valores, aquilo que eu vim trazer, não entra em vós. A verdade que eu vim trazer, vocês não conseguem compreender porque é uma verdade transcendente. É uma verdade de uma outra dimensão. É uma verdade do reino dos céus. É uma verdade de onde eu vim. Jesus disse que Ele veio. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João 10:10 revela-nos isso. Diz que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Fala-nos deste ladrão, deste Lúcifer. Fala-nos deste pai da mentira que nós temos estado a meditar. E por isso foi Ele é o autor e o pai de toda a desobediência, de toda a desordem que há no universo, de todo o caos, de toda a guerra, de toda a rebelião, de todos os conflitos, de tudo aquilo que há de mal. Ele é o pai e o autor. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muito bem. O verso 38 diz que eu falo do que vi junto do meu Pai. Dizia Jesus: os valores que eu falo, os valores que eu vos venho transmitir, eu os recebi do meu Pai. Ele começa a revelar que é um Pai. E vós fazeis o que viste também junto do vosso Pai. Portanto, há aqui um conflito de valores. E então Jesus começou a falar sobre os valores que Ele veio trazer e que, de alguma forma, esses valores entravam em oposição aos valores pelos quais se regiam estes mesmos sacerdotes, fariseus e escribas, etc. Responderam, pois, no verso 38, disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis de Abraão, farias as obras que Abraão fez? Se fosseis de Abraão, farias as obras que Abraão fez? Mas o verso 40 diz: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Jesus estava a dizer: se vocês fossem realmente descendência de Abraão, vocês reconheciam realmente, verdadeiramente, quem eu sou. Vocês tinham a consciência de quem eu sou, daquilo que eu vos falo. Porque eu falo de acordo com aquilo como Abraão falava. E então ele disse assim, disse-lhes: pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus, mas não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Jesus esclarecia os entendimentos. E depois Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio. Repare bem nesta palavra: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira e fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Encontramos aqui uma expressão: pai da mentira. Esta palavra no literal grego fala de origem da mentira. Pai da desobediência, pai da desobediência, pai desta virose que nos afeta a todos nós e que ele deu o título de que o pecado mata. O pecado é a coisa mais destrutiva que existe à superfície do planeta. Mas porque vos disse a verdade, ou porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? Perguntava Jesus. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Muito bem. A 2 Coríntios capítulo 11 diz o seguinte. Dizia o nosso amado apóstolo Paulo sobre este anjo, sobre este querubim ungido, sobre Lúcifer. Ele dizia assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Encontramos aqui a expressão: como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. E Jesus, no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, verso 44, ele diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Vejam, desde o princípio da criação, desde a existência do universo, desde que Deus criou estas criaturas, aliás, poderosas, estes anjos pelo qual foi criado Lúcifer, um anjo mais poderoso que alguma vez Deus criou, um anjo guardião, protetor, que Deus pôs e estabeleceu no monte de Deus para ser guardião, para ser portador de luz. Lúcifer, anjo de luz, mensageiro de luz, este anjo que transportava luz, que revelava luz da parte de Deus. Diz que ele desde o princípio foi homicida, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira e fala do que é próprio, porque é mentiroso e
pai da mentira. Encontramos aqui pelo qual o meio, o canal pelo qual este vírus entrou na Terra. A mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me crestes. E então nós estamos a falar aqui, o apóstolo Paulo disse, mas na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, diz que, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também se sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Encontramos aqui a expressão, assim como a serpente enganou Eva com astúcia. Temos aqui duas palavras, engano e astúcia. A palavra grego aqui para astúcia é sofisma. É algo elaborado. Assim como ele elaborou algo, ele elaborou um plano, ele elaborou algo no seu laboratório, ele começou a trabalhar no seu laboratório e criou este vírus mais nefasto, mais devastador, mais devastador e destruidor que existe à superfície da Terra. Este vírus tremendo que realmente danifica de uma forma profunda a raça humana. Vemos aqui que ele usou duas armas, engano e astúcia. Apocalipse, no capítulo 12, versos 3 e 4, diz que como é que ele contaminou com esse vírus uma terça parte dos anjos. Ele contaminou nos céus, no universo onde Deus o tinha colocado como Lúcifer, como querubim ungido, como protetor no Monte Santo de Deus. Ele começou a elaborar algo em grande, como nós tínhamos dito. Ele começou a arquitetar esse vírus. Ele é o pai desta virose, desta pandemia que existe à superfície planetária, em toda a Terra, em todo o planeta, em todo o universo. Nos céus, ele começou por contaminar os céus. Diz-nos aqui a palavra de Deus, revela-nos em Apocalipse, que ele começou a criar esse vírus, a elaborar arduamente no seu coração este vírus, no laboratório da sua consciência, do seu coração. Então ele começou a criar este vírus. E diz que, como ele contaminou um terço dos anjos do céu com esse vírus, ele contaminou um terço dos anjos dos céus. Verso 3 diz assim: e viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho. Diz a palavra de Deus que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Com este plano que ele arquitetou, com esta coisa grande que ele projetou, que ele começou a elaborar no laboratório do seu coração, esta coisa mais nefasta, mais perigosa, como disse Jesus, que ele nunca se firmou na verdade, e porque ele não se começou a firmar na verdade, ele começou a elaborar, ele começou a criar um tipo de vírus que se chama mentira, engano ou astúcia, e ele começou a criar isso, e ele começou a projetar algo em grande. Vemos aqui que, primeiro, e que o seu cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. E diz que a palavra aqui, as estrelas do céu, o que é que são estrelas aqui? Será que são estrelas que nós vemos, aquelas estrelas quando à noite nós vemos as estrelas que realmente nós vemos nos céus e contemplamos as estrelas do céu? Não. A palavra de Deus, quando fala destas estrelas do céu, fala de luz. O que é que as estrelas fazem? Emitem luz. E aqui este anjo chamava-se Lúcifer. Era anjo de luz, portador de luz, mensageiro de luz. E ele diz que Apocalipse revela-nos quem eram estas estrelas. Diz que porque é que ele levou após si esta terça parte das estrelas do céu. E diz assim em Apocalipse, capítulo 12, verso 7: e batalhava, diz que houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, e diz que e não se puderam achar mais nos céus, porque eles foram derribados, eles foram lançados na terra. E Isaías 14 diz que Lúcifer, o anjo de luz, é comparado a uma estrela. E o que é que essa estrela faz, como nós falamos há bocadinho? Ela emite luz, ela transmite luz, ela irradia luz. Uma estrela ilumina. Nós, quando vemos à noite as estrelas, elas transmitem luz. Nós vemos a luz que elas, de alguma forma, emitem ou transmitem essa mesma luz. Elas foram feitas e criadas com esse propósito de iluminar. E diz que, Isaías 14 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Agora fala aqui, ó estrela da manhã, filha da alva. Filha da alva. Aqui, filha da alva diz que filha da luz.
ó filha de luz, como foste cortada por terra, tu que debilitavas as nações, vejam agora a expressão, tu que debilitavas as nações, todas as nações aqui estão de alguma forma narradas. A palavra de Deus narra-nos que Ele debilitava as nações. É Ele que debilita as nações. É Ele que está por trás das nações. É Ele que está por trás desses conflitos, do verdadeiro conflito que se originou na raça humana. E cada um de nós, no dia a dia, vive esse conflito entre, digamos, o conflito entre o bem e o mal, entre decidir fazer o que é correto, o que é justo, o que é reto, e entre fazer aquilo que é errado, aquilo que não devemos fazer. Todos nós estamos a ser chamados a tomar decisões e escolhas da nossa vida. Muito bem, sobre este estudo que nós estamos a fazer, diz que em Lucas, verso 10, diz que o Senhor diz que a pregação do Evangelho que fala aqui está muito diretamente relacionado com a queda desta estrela. E vamos ver porquê. Diz assim: tu que debilitavas as nações, verso 13, tu que dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei dos lados do norte ou da banda do norte. Ele diz que se assentaria acima, diz, e o intento dele, o que ele começou a elaborar, era ele subir acima das mais altas nuvens. Diz que exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. E diz que estabeleceria o seu próprio trono. E no monte da congregação me assentarei dos lados da banda do norte. Ele intentou isto, ele começou a projetar isto, a elaborar isto no laboratório do seu coração. Então ele começou a criar este vírus. Lucas 10 fala-nos um pouco sobre a pregação do Evangelho e o que é que este Evangelho nos revela também sobre este anjo Lúcifer. Porque Jesus veio trazer novas de grande alegria. Jesus veio nos trazer o Evangelho. Ele veio nos trazer o Evangelho do Reino dos Céus. Ele veio nos trazer os valores do Reino dos Céus. Ele veio nos trazer como se baliza a constituição dos reinos dos céus, onde Jesus vive, onde Jesus reina, onde Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Adonai, o Senhor. E então diz que o Evangelho de Lucas 10 narra-nos um pouco esse facto. Diz que disse Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. E nós estamos a ver aqui em Isaías que nos narrava que a filha da alva, ó estrela da manhã, ó estrela resplandecente, tu caíste, ela caiu por causa da sua escolha e da sua decisão errada de se rebelar contra Deus, decidir seguir o seu próprio caminho. E então, diz aqui, Jesus disse, e disse Jesus: eu vi Satanás cair do céu cair como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E Jesus estava a transmitir o Evangelho, estava a dizer o poder e a autoridade que ele delegava aos seus discípulos para pregar o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, diz a palavra de Deus, Satanás cai na vida das pessoas. E por isso é que Jesus veio trazer o Evangelho para libertar. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta é uma verdade suprema. Esta é uma verdade poderosa. É uma verdade toda poderosa. É a única verdade que liberta o homem da escravidão do pecado, como Jesus disse. Então, todos aqueles que creem no Evangelho, o Evangelho veio para libertar as pessoas, o ser humano, dessa escravidão, dessa virose, dessa doença fatal e mortal que é o pecado. Então, Jesus disse: ide pregar o Evangelho. E quando Jesus disse isso, no verso 18 e 19 do Evangelho de Lucas, ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus estava a dizer: eis que eu vos dou poder para destronar Satanás da vida das pessoas, primeiramente das nossas vidas. Satanás é destronizado, ele é expulso de todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor, crê e recebe e confessa Jesus como seu Senhor. Ele é destronizado, ele é expulso, ele é destituído, ele é derrubado da vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso a necessidade de crer no Evangelho, por isso a necessidade de crer na verdade, é a verdade que liberta, é Cristo Jesus. Lucas 4, continuando no verso 18, diz: Jesus disse sobre esta verdade:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restaurar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido, Jesus veio com esse propósito, por isso Ele se fez homem com o propósito de trazer uma mensagem a si e a mim e a toda a humanidade, a todos os homens neste planeta Terra. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem que verdadeiramente liberta o homem, uma mensagem que verdadeiramente é luz, uma mensagem que abre os olhos do entendimento, uma mensagem que verdadeiramente deixa o homem livre para viver em liberdade com Deus, num relacionamento perfeito entre a criatura com o seu Criador, entre os homens e Deus. Jesus veio estabelecer a ponte, Jesus é o elo de ligação, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que nos faz, que nos conecta a Deus, é Ele que nos põe online com Deus. A palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nos põe online com Deus. E então este Evangelho revela-nos o poder que Ele tem para libertar, para curar, para realmente novamente trazer paz ao coração do homem. E nós só temos paz quando esse Evangelho de poder, quando nós o recebemos, amamos esse Evangelho e guardamos esse Evangelho, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, então nós passamos de um estado de escravidão, como diz a palavra de Deus, e passamos para o reino do Evangelho de paz, o reino do seu amor, um reino de luz, um reino de esperança, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de retidão, um reino de alegria, um reino de vida transbordante, um reino de vida eterna. E então, diz-nos a palavra de Deus e narra-nos esse facto. Então, diz-nos aqui como é que o vírus mais perigoso, mais devastador, mais destruidor e devastador para a humanidade entrou na esfera terrestre e no nosso mundo. Como é que esse vírus entrou? Diz-nos a palavra de Deus. Ele foi introduzido pelo mesmo meio que Apocalipse 12:9 nos narra, Ezequiel 28:15 e 18 narra, e 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 dizem, e Romanos 3 diz, todos se extraviaram. Romanos 3, aliás, capítulo 3, verso 12 e 23 diz, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só sequer que faça o bem. Depois diz, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus veio reparar esse dano que foi feito no homem. Os nossos pais federais, Adão e Eva, que eles herdaram essa natureza de desobediência, de pecado e de rebelião. Jesus veio fazer esse elo de ligação, essa ponte de ligação. Por isso é que Romanos diz que, capítulo 5, portanto, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão. A morte, a desobediência e o pecado, este vírus, reinou e reina desde Adão. E ele estendeu-se a toda a humanidade. Ele tem-se vindo a propagar e tem vindo a contagiar toda a humanidade. Toda a humanidade que nasce, já nasce com essa natureza de transgressão, com esse vírus que se chama pecado. Por isso Jesus veio para nos libertar, veio para nos dar uma nova vida, veio para nos dar uma nova natureza. Por isso, 2 Coríntios 5:17, o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez de novo. Gênesis 1, do capítulo 3, de 1 a 13, narra-nos como nós podemos diagnosticar e identificar o vírus mais mortífero pelo qual todos os homens foram infectados e contagiados, ou estão contagiados neste planeta. Estes são os sintomas que revelam que toda a humanidade foi contaminada. Porque as obras da carne, Gálatas 5:19 e versos seguintes dizem, porque as obras da carne são manifestas. Diz a palavra, são manifestas as obras da carne. Estas obras ou este pecado, ele manifesta e revela-nos atitudes e ações que nós podemos ver no dia a dia, da forma de viver de toda a humanidade, toda a raça humana. As quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E nós vemos isso é transversal a toda a humanidade, a todos os homens, a todas as raças, a todas as gentes de todo o mundo. Isso é transversal a toda a humanidade. Por isso Jesus veio reparar. A única coisa que repara o homem, a única coisa que realmente devolve ao homem a dignidade, devolve ao homem o caráter de uma vida realmente justa, íntegra, de uma verdadeira vida e que liberta o homem dessa escravidão, desse vírus, dessa virose, do maior vírus mais devastador à superfície da Terra. O pecado é precisamente a palavra de Deus. É o nascer de novo. Nascer de novo é nós reconhecermos que a palavra de Deus nos revela o nosso estado, e estas obras são manifestas, a quais o apóstolo Paulo narrava todo este tipo de obras e semelhantes a estas, como também podemos ler no capítulo 1 de Romanos, quando ele nos narrava, ele escrevia esta carta aos amados judeus em Roma, e os Césares interferiram e de alguma forma eles, ao apanhar estas cartas, eles ficaram furiosos com o apóstolo Paulo e decretaram sentença de morte por causa da carta que ele escreveu aos amados em Roma. Muito em especial, ele falava de uma das obras que era que ele narra nesse mesmo capítulo, fala das obras da carne, e uma delas tinha a ver com a homossexualidade. Entre outras, ele falava sobre a homossexualidade. E então, a palavra de Deus narra-se em Levítico. Diz que, além destas obras, Levítico diz-nos, quando alguém se vira para a adivinhação, para os encantamentos, como nós vemos os videntes, as pessoas buscam videntes, astrologia, etc. Todas essas obras infrutuosas das trevas, todas essas obras do oculto, diz que a palavra de Deus diz que quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, Levítico 20, verso 6, para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Isto é o que Deus dizia, o tipo de justiça que Deus veio trazer, porque naquela altura a lei determinava isso. Deuteronômio 18 diz: as abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a sua filha ou o seu filho, nem adivinhador, nem prognosticador, nem augureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. São algumas expressões que a palavra de Deus nos fala. Muito bem, além destas obras, a palavra de Deus ainda fala sobre obras da carne chamadas de pornografia. Há vários tipos de pornografia. Levítico 18, 22 diz: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Isto está narrado em Levítico capítulo 18, verso 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Verso 23 diz que nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para se juntar com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque diz a palavra de Deus, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores e os seus valores. Muito bem, é-nos narrado também como entrou este vírus e esta pandemia mortal e fatal para a raça humana. Ela realmente arruína o caráter e a natureza do homem. Ela é tão devastadora que leva ao homem este estado de caótico, este estado que nós vemos narrado em Gálatas 5, como nós lemos. Capítulo 6 de Romanos diz que o salário do pecado é morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Jesus Cristo, Senhor, ó Adonai, Senhor Jesus Cristo. Temos que entender aqui neste estudo que há 3 tipos de morte. Estamos a terminar. 3 tipos de morte. O primeiro que nós temos que, de alguma forma, entender é a morte espiritual. A primeira morte. O homem separado de Deus pela sua desobediência. Ele foi separado de Deus. Gênesis 2 diz que, verso 6, e ordenou o Senhor Deus, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 7,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aqui vemos que Deus tinha estabelecido que o homem deveria obedecer, não por temor, mas deveria obedecer porque não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está narrado no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando ele disse eu sou o caminho, ele diz que eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quando ele fala de Pai, ele fala de paternidade. E quando ele fala de paternidade, ele fala-nos desta mensagem de amor que ele veio transmitir a toda a humanidade. Não de condenação, como as pessoas dizem. Jesus, os valores que ele veio trazer entram em conflito com os nossos valores, porque Deus é santo e nós não entendemos, é algo que transcende todo o nosso entendimento. A santidade de Deus transcende o entendimento de toda a humanidade, toda a raça humana. Deus, muitas vezes, digamos assim, negligenciado, ele não é compreendido, porque Deus é transcendente, ele transcende todo o entendimento. Deus não se pode entender, nem sequer o universo inteiro consegue conter Deus. Deus é transcendente, ele é mais transcendente de todo o universo, porque ele é o Criador de todo o universo, do que existe. Ele é eterno e todo-poderoso. Muito bem, mas diz que temos que entender que há 3 tipos de morte. A primeira aqui narrada pela desobediência do homem. Em Gênesis 2, verso 4, diz que então o serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, certamente se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, aliás. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Muito bem, a primeira morte nós vemos aqui espiritual, separação de Deus. A segunda morte nós vemos essa morte espiritual tem consequências também no nosso corpo físico, e ela trouxe à humanidade a morte física. Ela trouxe até nós a morte física. A morte física é uma consequência da morte espiritual, da separação de Deus, da desobediência do homem em ele ter seguido o seu próprio caminho, ter desobedecido à ordem que Deus deu. Os nossos pais federais, então eles morreram, e eles receberam uma natureza de morte, uma natureza de desobediência, uma natureza de rebeldia, uma natureza de pecado, que eles, por essa mesma natureza, todos aqueles que nasceram e a sua descendência até o dia de hoje, vem, digamos assim, herda essa mesma natureza de desobediência, de pecado e de transgressão. Para nós entendermos o porquê o homem pratica estas obras, porque é que nós vemos violência e ódios e homicídios e contêndias e etc. E nós vemos devido a esta doença que o homem se deixou contaminar, e que o homem está contaminado, todo o planeta está contaminado com este vírus chamado pecado. Portanto, como por um homem, diz Romanos 5, por 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A palavra de Deus diz que não há um justo, todos pecaram, todos herdaram essa natureza. Por isso Jesus veio. A terceira morte nós temos que entender é morte eterna, separação eterna de Deus, a segunda morte ou inferno, a condenação eterna, separação eterna de Deus. Apocalipse 20 fala sobre isto e diz que e vi os mortos, Apocalipse 20, 12, vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. A prescrição e um antídoto para este vírus, esta doença fatal que é o pecado, é o arrependimento e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que confessa e recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele passa do estado de morte, de desobediência, ele deixa de ter esta natureza que ele herdou de Adão e Eva
pela mesma desobediência que nossos pais também herdaram do pai da desobediência, Lúcifer, outra hora, Lúcifer, um querubim ungido, ele foi estabelecido no monte de Deus para ser querubim, protetor, guardião. Ele era Lúcifer, mensageiro de luz, portador de luz, até que o dia que ele se rebelou contra o próprio Deus, ele intentou ser Deus por causa da beleza que ele via em si mesmo. Ele começou, digamos assim, a ver-se a si mesmo como importante, porque ele era reverenciado, amado e respeitado por todos os anjos, devido a ele ser o braço direito de Deus. No dia que ele se rebelou, iniciou-se a sua queda. E no dia que se iniciou a sua queda, também entrou esse vírus nele. E ele, ao ser contaminado por esse vírus chamado pecado, desobediência, rebelião, ele transmitiu 1/3 dos anjos no céu, como diz Apocalipse 12, 7. Diz que houve batalha no céu. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Começou a primeira guerra nos céus. Começou o primeiro conflito. Começou a raiz de todo o mal, todos os problemas que um dia Deus irá erradicar. Porquê é que Deus não erradicou logo? Porque Deus está a ensinar à sua criação, Ele deu livre-arbítrio, capacidade de escolher, decidir entre escolher o que é reto, justo e seguir o seu próprio caminho de desobediência e de rebelião. Isaías 45 diz que fora de Deus não há vida, fora de Deus não há outro caminho. E por isso Deus está a ensinar à sua criação que o único caminho que nós temos é em obediência e sujeição a Ele, por amor, voluntariamente, porque Deus é bom e Deus é amor. Então nós narramos um facto importante sobre este pecado. Como se originou o pecado? De onde veio o pecado? A origem do pecado, de todo o mal, como nos é narrado. E nós iremos ter a oportunidade em casa de continuar este estudo. Agora ficamos por aqui. Iremos continuar este tema que nós temos vindo a meditar. Iremos falar noutros aspectos muito importantes sobre este mesmo estudo que nós falamos sobre esta virose que ela está, de alguma forma, se espalhou à escala planetária e que afeta toda a humanidade e afeta os valores pelos quais o homem se baliza, afeta o caráter do homem, a natureza do homem, e ele afeta verdadeiramente de uma forma devastadora e nefasta a vida do homem. Ela é o maior cancro que existe à superfície da Terra e que ele existe também na raça humana e que Deus quer erradicar e sarar o coração de todos os homens. Por isso nós estamos a meditar sobre este tema. O pecado mata. O maior vírus, o vírus mais fatal é o pecado. E nós iremos continuar estes estudos numa próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E espero que esta palavra tenha sido uma bênção para todos aqueles que nos vão ver no YouTube. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vós, no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E eu agradeço pela vossa paciência e amor, por poderem também, de alguma forma, ouvirem esta mensagem, que é uma honra, um privilégio poder compartilhar com todos vós esta mensagem, estes estudos que temos vindo a meditar sobre o vírus e digamos assim, o pecado. E é um tema bastante interessante. Nós, numa outra oportunidade, iremos falar um pouco mais e aprofundar mais este tema, porque creio que é um tema que tem pano para mangas e é muito profundo e não pode ser analisado de uma forma superficial. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus.
Obrigado.